Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Um privilégio estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra. Irmãos, é certo que nós estamos vivendo dias bem difíceis. Dias em que muitos experimentam o medo, outros experimentam dúvidas, incertezas, outros experimentam ansiedade. E aí, nesse contexto, eu pedi a Deus que me ajudasse a encontrar e a trazer uma palavra que nos ajudasse, nos fortalecesse no enfrentamento desta situação que nós estamos enfrentando. Eu pensei no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, o verso 15 até o verso 18, e eu quero falar um pouquinho sobre o sono. Eu quero falar um pouquinho sobre dormir. Vamos para o texto então, e depois eu prossigo na minha fala. Efésios capítulo 5, eu passo a ler a partir do verso 14, que diz assim: Desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua ajuda para que hoje à noite Tua palavra encontre guarida no nosso coração. E para que através dela, Senhor, nós encontremos o alento, a força e a paz que nós precisamos para nos tornarmos fortes no enfrentamento da situação em que ora vivemos. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos a Tua graça e as palavras corretas para que possamos comunicar com clareza a Tua verdade. Pedimos-te então, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o texto aqui fala de alguém que está dormindo. E o sono, nós sabemos que o sono é uma bênção na nossa vida. Quem tem insônia aqui, o diga, não é? O sono, irmãos, é um tempo para que descansemos, é um tempo de refrigério, é um tempo de reposição das nossas energias, mas não se pode dormir a qualquer hora e em qualquer lugar. Por exemplo, só para que a gente entenda melhor, o motorista ele não pode dormir ao volante, por mais sonolento que esteja. Uma dona de casa, um cozinheiro, alguém que está à beira do fogão, ele não pode colocar a panela de pressão e ir dormir. Da mesma maneira, irmãos, um soldado, ele não pode dormir na hora em que seu batalhão está sendo atacado. Então, irmãos, o texto que Paulo enviou aos irmãos de Éfeso, ele fala no verso 14 de alguém que está dormindo. E que não só está dormindo, mas o faz no lugar errado. Por exemplo, Paulo diz assim: desperta. Então é hora de acordar. É hora de levantar. E Paulo diz assim: levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, na fala de Paulo,
Esta iluminação que Cristo vai trazer à mente, ela depende de um posicionamento desta pessoa que, segundo Paulo, está dormindo entre os mortos. É evidente que Paulo usa aqui uma figura de linguagem para falar de alguém que conhece a verdade, mas que se acomodou entre aqueles que não conhecem a verdade. Paulo fala de alguém que é convertido, que experimentou o novo nascimento, mas que está acomodado entre aqueles que a Bíblia chama de incrédulos. Incrédulo é uma expressão bíblica para falar daqueles que não demonstram, não manifestam a sua crença, a sua fé em Deus. Eles não fazem nem verbalmente, muito menos com atitudes. Pois bem, Paulo exorta essa pessoa a levantar-se. Paulo está dizendo, então, em outras palavras, que acabou o tempo do sono. E Paulo está dizendo que o levantar-se é uma condição para que o esclarecimento da parte de Deus venha. Então, irmãos, eu entendo que nós vivemos nesses dias um momento de sonolência. Um momento, irmãos, de letargia. É como se nós estivéssemos, na nossa maioria, vivendo sobre o efeito de um sonífero. E a igreja não tem avançado porque nós estamos reticentes na nossa caminhada. Quando a gente acorda, e logo que a gente acorda, a gente fica meio sem rumo. A gente fica meio sonolento. E nós vivemos, acredito eu, como crentes em Jesus Cristo, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vivemos esse momento de sonolência, não percebendo com clareza o que está acontecendo à nossa volta. Ora, a palavra de Deus nos alerta sobre coisas que viriam, mas a palavra de Deus também nos alerta sobre quem é Deus e sobre o que Ele faz por nós. Sobre tudo aquilo que Ele já fez na cruz para o nosso benefício. A Bíblia diz que Ele venceu a morte. A Bíblia diz que a morte foi incapaz de detê-lo. No entanto, a morte é uma realidade presente na nossa vida. Não é a morte física, que é uma consequência do pecado. E nós, às vezes, nos entregamos ao desespero por não compreender que o nosso Deus é vivo. Ele é a expressão da vida. E a Bíblia diz que Ele cuida de nós. Então, irmão, nós precisamos perceber, entender o que está acontecendo, para que nós possamos enfrentar com mais clareza e com mais precisão tudo isso que acontece. Sabe, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, olha, o Deus desse século, Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não percebam as verdades concernentes a Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Parece que alguns irmãos foram também afetados por essa cegueira, porque não conseguem compreender o que está acontecendo. E por causa disso, não conseguem se posicionar corretamente. Então hoje à noite eu queria trazer esta palavra, dizendo para os irmãos que é tempo de acordar. É tempo de nos posicionar. É tempo de fazer brilhar a nossa luz. A Bíblia diz que é por meio dessa luz em nós, brilhando, que as pessoas vão perceber as nossas boas obras e vão glorificar a Deus por meio de nós. Então nós não podemos nos acomodar e nem viver como os demais vivem, focando em coisas erradas, gastando o nosso tempo e a nossa preocupação com outras coisas. Lembrem de uma coisa, irmãos,
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas com certeza, nós não fazemos ideia da gravidade disso. Eu vou compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive há vários anos atrás, há mais de 40 anos atrás, na verdade, quando ainda estava no seminário, num período de férias, e no dia em que as férias começaram, e havia aquele alvoroço, então, ali no saguão do seminário, se eu posso usar essa expressão, naquele salão, e os que iam sair de férias estavam com suas malas prontas. E aí o reitor chamou a nossa atenção, e ele disse assim: olha, não se esqueçam que o diabo não tira férias. E irmãos, nós estamos percebendo isso. Hoje eu recebi um artigo, e nesse artigo alguém apresentou uma revista de 2012, e nessa reportagem em 2012 já haviam registros com detalhes acerca da pandemia que havia de vir, e que contaminaria muitos, e que geraria e levaria o caos para os hospitais, para o setor da saúde. Então, para nós, isso começou no ano passado, em março do ano passado. Isso chegou para a gente, isso estourou entre nós, mas o diabo já estava trabalhando nisso há muitos anos, porque ele é incansável, e nós nos acomodamos. E a gente lendo num dos evangelhos, o evangelho de Lucas, o texto elogia um administrador infiel, e naquele texto é dito que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes e mais atuantes do que os filhos da luz. E os irmãos hão de convir comigo que nós nos acomodamos, que nós vivemos a nossa vida cristã como quem está passeando num campo de batalha. A gente ouve tantas coisas, sabe? E outro dia alguém disse que o problema da noiva é que ela vive como se ela estivesse numa despedida de solteiro. E na verdade é assim, irmão, sabe? Falta um pouco mais de zelo de nossa parte. Sabe, nós precisamos nos posicionar. A situação está complicando, nós estamos sendo sufocados como igreja, mas não há um posicionamento nosso. Pouca coisa muda em nós. Então o desafio de hoje, irmãos, é para que nós nos levantemos, para que nós nos posicionemos como crentes, em oração, no nosso modo de viver, gastando o nosso tempo, as nossas forças, com aquilo que de fato importa. Sabe, o que deve nos preocupar não é exatamente o que vai acontecer com a economia do país. Claro que isso importa, mas é Deus que cuida. E nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus está no controle. Nós precisamos descansar nisso. Mas viver uma vida, então, focada nos nossos objetivos cristãos, nos nossos alvos. E aí Paulo diz assim: levanta dentre os mortos, desperta, Cristo te iluminará. E vamos lembrar, irmãos, que o Espírito de Deus está em nós, para nos guiar em todo o conhecimento da verdade. E aí Paulo continua dizendo: seja prudente no vosso modo de andar, não seja nécio, seja sábio. E ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. E a palavra de Deus continua dizendo: basta cada dia o seu próprio mal, porque o inimigo cuida de usar os dias para nos fazer mal, para nos distrair, para desviar a nossa atenção da realidade, e nós não percebemos isso. Então, o desafio de hoje e o objetivo desta palavra, irmãos, é nos desafiar. Isso traz alento ao nosso coração, porque é Deus dizendo como é que a gente faz.
E Deus sabe como é que faz, né? Então, irmãos, que hoje à noite, os nossos ouvidos e o nosso coração, eles estejam abertos para receber a palavra. E para permitir que a palavra de Deus produza em nós aqueles frutos e aquelas reações que Deus quer. Nós precisamos enfrentar esses dias maus, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que seja assim conosco, e que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.